Quando ela morrer, a casa é nossa. A voz da minha filha era um sussurro frio, cortando o ar quente daquela tarde de domingo. A travessa de pudim tremeu nas minhas mãos. O cheiro de caramelo de repente me deu um enjoo profundo. E por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Naquela noite, a solidão me fez lembrar do aviso do meu falecido marido e do envelope que ele me deixou. O que eu descobri lá dentro? Bem, digamos que a macarronada do próximo domingo foi cancelada para sempre. Até o final, para entender o que um homem bom é capaz de esconder para proteger quem ama. Se inscreva, deixe seu like e me diga nos comentários de que cidade você está me ouvindo. Se é do seu trabalho ou do sofá de casa. É bom saber que não estou mais tão sozinha. Meu nome é Margarida Lins Rossi. Tenho 78 anos e minhas mãos contam a história de uma vida inteira. Elas são calejadas, marcadas por agulhas e linhas, de um tempo em que eu era a costureira de noivas mais procurada de Vila Hortências. Nossa cidadezinha, aqui no interior de São Paulo, sempre foi um lugar onde o tempo passa devagar. E eu gostava disso. Minha rotina era um bordado de pequenos afetos. O café passado no coador de pano, o cuidado com as roseiras que meu falecido Antero plantou e a espera ansiosa pelo domingo, o dia em que a casa se enchia com a risada da minha única filha, Simone. Naquele domingo, o dia começou como todos os outros. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, aquecendo os móveis de imbuía que Antero e eu escolhemos juntos há mais de 50 anos. O cheiro de molho de tomate, cozinhando lentamente no fogão, a lenha era, para mim, o perfume da felicidade. Eu acreditava piamente que minha família era um tecido sem defeitos, uma tapeçaria perfeita de amor e respeito. Minha vida girava em torno de Simone, do meu genro Ricardo e da minha neta, Júlia. Eu era a matriarca, a guardiã das receitas e das memórias. O almoço foi barulhento e alegre, como sempre. Júlia me contou sobre a... Ricardo elogiou minha macarronada pela 1000ª vez. E Simone? Simone me olhava com um carinho que, agora sei, era apenas uma máscara bem costurada. Eu me sentia completa, realizada. A casa, construída por Antero com tanto suor, era o coração pulsante de tudo isso. Mal sabia eu que, para eles, esse coração já tinha uma data para parar de bater, e o som que eles esperavam ouvir era o do martelo de um leiloeiro. Foi quando fui levar o pudim para a varanda que o mundo desabou. Cozinha estava entreaberta, e eu ouvi a voz de Simone, baixa e nítida, falando com Ricardo ao telefone. Fica tranquilo, amor. A saúde dela já não é a mesma. Quando ela morrer, a casa é nossa. A gente vende essa velharia, paga as dívidas e finalmente sai desse buraco. Cada palavra foi uma facada. Velharia, buraco. A minha vida, o meu lar, reduzidos a um obstáculo financeiro. O pudim quase caiu das minhas mãos trêmulas. O choque foi tão grande que não consegui me mover, paralisada, apenas atrás da porta, ouvindo o som da minha própria vida se quebrando. Com um esforço que pareceu consumir toda a minha energia, respirei fundo e empurrei a porta, forçando o sorriso mais natural que consegui. O pudim está servido, anunciei, com a voz um pouco mais trêmula do que o normal. Simone desligou o telefone rapidamente, o rosto dela se abrindo num sorriso que agora me parecia grotesco. Ela não desconfiou de nada. Servi a todos, observei-os comer a sobremesa que eu fiz com tanto carinho, e cada colherada que eles davam parecia um ato de profanação. Senti um gosto amargo na boca, uma mistura de caramelo e traição. O resto da tarde passou num borrão. Participei das conversas, sorri para as piadas de Ricardo, ajudei Júlia com uma palavra cruzada. Mas eu não estava mais ali. Meu corpo estava na varanda, mas minha alma vagava pelos escombros da família que eu achava ter construído. Cada toque,
cada palavra de afeto que eles me dirigiam agora soava como Calculada. uma mentira. Eu me sentia uma espectadora de uma peça de teatro cruel, onde eu era a única que não conhecia o roteiro. A despedida foi a parte mais difícil. Simone me abraçou, um abraço morno e rápido. "Se cuida, mãe. Qualquer coisa me liga", ela disse. As mesmas palavras de sempre, mas que agora tinham um significado sinistro. Era um "se cuide, mas não muito". Enquanto os abraçava, eu procurava nos olhos dela qualquer sinal de arrependimento, qualquer vestígio da minha menina, mas só Impaciência. encontrei a pressa de quem está esperando um trem que, para eles, já estava atrasado. Quando o carro deles virou a esquina e o barulho do motor desapareceu, o silêncio que ficou era ensurdecedor. Fechei o portão devagar, o ferro frio sob meus dedos. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia um mausoléu. As luzes acesas nos cômodos não iluminavam mais, apenas expunham a poeira nos porta-retratos e a solidão que se instalara em cada canto. Naquela noite, a casa que Antero construiu com as próprias mãos parecia ter se tornado minha prisão, e cada objeto de família uma testemunha silenciosa da minha ingenuidade. Não consegui jantar. A comida que sobrou do almoço parecia zombar de mim na geladeira. Vaguei pela casa como um fantasma, tocando nos móveis, nos bibelôs, como se estivesse me despedindo de tudo. Parei em frente à estante da sala, onde dezenas de fotografias contavam a nossa história. Ali estava Simone, com 5 anos, usando o vestido de chita que eu costurei para a sua primeira festa junina. Seus olhos brilhavam de alegria. "Quando foi que eu te perdi, minha filha?" Sussurrei para o retrato, a pergunta ecoando no vazio. Cada memória feliz agora vinha acompanhada de uma dúvida dolorosa. O "eu te amo, mãe", que ela dizia ao telefone todas as noites, era por amor ou por obrigação? Os presentes de Dia das Mães, as visitas, eram gestos de carinho ou uma forma de fiscalizar o investimento deles? Comecei a rebobinar os últimos anos na minha cabeça, sinais que eu procurando ignorei. a insistência de Ricardo para que eu fizesse um testamento. As perguntas casuais de Simone sobre o valor dos imóveis na vizinhança eram migalhas de uma verdade que eu, na minha cegueira de mãe, me recusei a ver. O sentimento de fracasso me consumiu. Onde eu errei? Fui uma mãe que amou demais, que protegeu demais, a ponto de criar uma filha que via meu amor como uma fraqueza a ser explorada. A dor no meu peito era física, uma pontada aguda que me tirava o fôlego. Sentei na poltrona de veludo, onde Antero costumava ler o jornal, e me permiti chorar. Um choro silencioso, de lágrimas quentes, que escorriam pelo meu rosto enrugado, um choro pela família que eu perdi, mesmo que eles ainda estivessem vivos. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi uma senhora idosa, frágil, encolhida na poltrona. Era assim que eles me viam? Um empecilho, um prazo de validade a ser aguardado. A mulher forte que costurou sonhos para tantas noivas, que administrou uma casa e criou uma filha sozinha depois que Antero se foi, havia desaparecido. No lugar dela, havia apenas uma vítima esperando o fim. Foi nesse momento, sentindo o frio do vidro na minha testa, que a voz de Antero, fraca pelo cansaço da doença, soou na minha cabeça como se ele estivesse ali no quarto comigo. A lembrança veio com uma clareza assustadora. Antero, em seus últimos dias de vida, deitado na cama que havíamos montado na sala para que ele não precisasse subir as escadas. O cheiro de remédio misturado ao cheiro de lavanda que eu borrifava nos lençóis. Ele me chamou para perto, a voz era um fio. Seus olhos, sempre tão vivos e cheios de humor, estavam sérios, profundos. Ele segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ele ainda possuía. "Margarida", ele sussurrou, "prometa-me uma coisa."
Ele tirou de debaixo do travesseiro um envelope pardo, grande e pesado. Estava lacrado com cera vermelha, com o sinete do pequeno martelo que ele usava em sua oficina. Guarde Não mostre isto a ninguém. E só abra isto se um dia você se sentir completamente sozinha e traída por aqueles que mais deveria proteger. Na época, suas palavras me pareceram um delírio da doença. Eu apenas concordei para acalmá-lo, guardei o envelope e nunca mais pensei no assunto. Quem poderia me trair? Eu tinha uma família perfeita. Agora, suas palavras não eram mais um delírio, eram uma profecia. Antero, meu Antero, sempre tão perspicaz, talvez tenha visto algo em Ricardo, Simone que eu não vi. Talvez ele tenha percebido a semente da ganância crescendo sob a superfície do afeto familiar. Ele me conhecia melhor do que ninguém. Sabia da minha tendência a perdoar, a justificar, a acreditar sempre no melhor das pessoas. Ele me deixou uma arma, uma última proteção, para o dia em que minha bondade não fosse mais suficiente. Uma nova energia percorreu meu corpo, substituindo a dor e a autopiedade por uma fria resolução. Eu não era uma vítima. Eu era a esposa de Antero e ele não me deixaria desamparada, nem mesmo depois da morte. Levantei-me da poltrona, sequei as lágrimas com as costas da mão e caminhei com passos firmes em direção ao meu quarto. A luta silenciosa que eu travava dentro de mim durante toda a noite havia chegado ao fim. E eu sabia exatamente o que precisava fazer. Meu quarto estava escuro e iluminado apenas por um filete de luz da lua que entrava pela fresta da cortina. O ar estava parado, pesado com as memórias Debaixo de uma vida da minha inteira. cama De casal, coberto por uma colcha de fuxico que levei anos para fazer, estava o velho baú de madeira de lei. Era o baú do meu enxoval, que viajou comigo da casa dos meus pais para esta. Puxá-lo para fora exigiu mais força do que eu me lembrava, e o som dele arrastando no assoalho de madeira foi o primeiro barulho alto que a casa ouviu em horas. Ajoelhei-me no chão, o frio da madeira atravessando o tecido fino da minha camisola. A tampa do baú rangeu ao ser aberta, um cheiro familiar de naftalina, lavanda seca e tempo. Lá dentro repousavam os tesouros da minha juventude, retalhos de seda, rendas finas, o véu do meu próprio casamento, amarelado pelos anos. Eram relíquias de uma Margarida que sonhava, que acreditava em felizes para sempre. Removi as camadas de tecido com um cuidado reverente, mas com uma urgência que eu não sentia há anos. No fundo do baú, sob uma camada de linho puro, meus dedos encontraram a madeira solta. Antero havia construído um fundo falso ali, anos atrás, para guardar coisas de valor, ele dissera com uma piscadela. Eu sempre achei que ele se referia a algumas joias de família, mas nunca precisei usá-lo. Com um clique suave, a tábua se soltou, revelando um compartimento secreto. E lá estava ele, o envelope pardo, exatamente como eu me lembrava. Peguei-o nas mãos. Era mais pesado do que parecia, como se contivesse não apenas papéis, mas o peso de um segredo. O selo de cera vermelha continuava intacto, brilhando sob a... Por um instante, hesitei. Abrir aquele envelope era um caminho sem volta. Era admitir que minha família havia falhado, que meu amor não foi suficiente, que a profecia de Antero havia se cumprido. Mas a voz de Simone, fria e calculista, ecoou novamente em minha mente. Quando ela morrer, a hesitação desapareceu, dando lugar a uma certeza gélida. Meus dedos, trêmulos, mas firmes, se posicionaram sobre o lacre. O som suave do papel se rasgando foi o barulho mais alto que eu já ouvi, marcando o fim da mãe ingênua e o nascimento de uma mulher que estava prestes a reescrever o final de sua própria história. Dentro do envelope não havia apenas um, mas vários documentos
dobrados com o cuidado metódico que sempre foi a marca registrada de Antero. O primeiro era uma carta, escrita com sua caligrafia firme, um pouco inclinada para a direita. O cheiro do papel era o cheiro dele, uma mistura de serragem e do sabonete de alfazema que ele usava. Meus dedos tremiam. Precisei apoiar a folha na colcha de fuxico para conseguir ler. A data era de 2 semanas antes de ele partir. A tinta azul, um pouco desbotada, parecia carregar o peso da urgência com que foi escrita. Minha Margarida, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque o meu pior medo se tornou realidade. Perdoe-me por não ter tido a coragem de lhe dizer isso em vida, mas eu não queria manchar nossos últimos dias com a feiura do mundo, mas também não podia partir e deixá-la desprotegida. O amor, às vezes, nos obriga a enxergar a maldade onde a bondade quer se enganar. E eu vi, meu amor, eu vi a semente da cobiça crescendo em nossa família, regada não pela maldade pura, mas por algo talvez pior, a fraqueza. Cada palavra era um bálsamo e um veneno, a validação que eu precisava e a confirmação que eu temia. Antero continuava, descrevendo como observara Ricardo, nosso genro. Ele nunca confiou no jeito fácil com que Ricardo falava de dinheiro, sempre com planos grandiosos que dependiam do esforço dos outros. Antero o descreveu com uma precisão dolorosa. Ele tem o olhar faminto de quem vê as pessoas não como almas, mas como degraus. Ele notou como Simone, nossa menina, se deixava levar, como a ambição do marido foi, aos poucos, se sobrepondo ao amor e ao respeito que ela aprendeu conosco. A carta era um mapa da minha dor. Antero detalhava conversas que ouviu por acaso, pedidos de dinheiro disfarçados de investimentos, a maneira como eles olhavam não para a nossa casa, mas como um ativo imobiliário. Eles não são monstros, Margarida, são apenas fracos, e os fracos, quando desesperados, são capazes das maiores crueldades para justificar seus desejos. Aquela frase me atingiu como um soco. Ele não os odiava, ele os compreendia, e essa compreensão era mais devastadora do que qualquer acusação. Debaixo da carta havia um maço de papéis presos por um elástico ressecado. Eram notas promissórias, 5 delas, todas assinadas por Ricardo com valores que fizeram meu estômago revirar. Eram empréstimos que Antero havia feito a ele ao longo de vários anos, somando uma quantia que explicava muitas das dificuldades financeiras que passamos nos últimos tempos, dificuldades que meu marido sempre minimizava, dizendo que eram apenas uma fase ruim. Ele estava tirando do nosso futuro para financiar os fracassos do nosso genro em silêncio. Ao lado das promissórias estavam extratos bancários antigos, com grandes saques circulados em caneta vermelha. As datas coincidiam com as das notas. Antero não deixou margem para dúvidas. Ele construiu um dossiê. Não era um ato de vingança, eu percebi, mas de contabilidade. Era a prova fria e numérica de uma confiança que foi sistematicamente explorada e traída. O dinheiro que deveria ter sido nossa segurança na velhice, a reforma da varanda que nunca fizemos, as pequenas viagens que adiamos, tudo estava ali naqueles papéis. O choque inicial deu lugar a uma náusea gelada. Eu me lembrava de cada ocasião. O dinheiro para Ricardo abrir uma pequena distribuidora, o empréstimo para ele, quitar uma dívida urgente e não sujar o nome. A ajuda para a entrada de um carro novo, que Simone disse ser essencial para o trabalho dele. Eram todas mentiras ou meias-verdades, contadas com sorrisos e abraços, enquanto meu marido via, calado, o patrimônio que construiu com suor escorrer por entre os dedos. Senti uma onda de raiva, não apenas por eles, mas por mim mesma. Como pude ser tão cega? Pude acreditar em cada história, em cada desculpa? A imagem da minha filha na cozinha,
falando friamente sobre a minha morte, se sobrepôs à imagem das assinaturas de Ricardo. Eles não eram duas pessoas diferentes, um manipulador e uma vítima. Eram parceiros, cúmplices na espera paciente pelo meu fim, para que pudessem finalmente tomar posse do prêmio final, a casa. Minha primeira reação, um impulso vindo do fundo da alma de mãe, foi a de juntar todos aqueles papéis, levá-los até o fogão a queimá-los. Eu queria apagar aquela verdade, fingir que aquele envelope nunca existiu. Eu poderia confrontar Simone, chorar, perguntar por quê. Talvez, apenas talvez, ela se arrependesse. Talvez, ao ver a dor nos meus olhos, a menina que eu criei para ser honesta e boa pudesse ressurgir das cinzas da mulher gananciosa que ela se tornou. Eu me vi nesse cenário. Eu, mostrando a carta de Antero, as promissórias. Simone choraria, culparia Ricardo, diria que estava aquilo que ela queria dizer, que não era. E eu, com meu coração mole de mãe, acabaria perdoando. Eu a abraçaria, diria que tudo ficaria bem e nada mudaria. Eles continuariam a me visitar aos domingos, com seus sorrisos falsos, e a espera pela minha morte apenas se tornaria mais silenciosa, mais cuidadosa. A traição continuaria, só que mais bem disfarçada. A dúvida me paralisou por um longo momento. Usar aquilo contra minha própria filha parecia uma monstruosidade. Era como declarar guerra à única família. Destruiria Júlia, minha neta, que não tinha culpa de nada. Eu estaria trocando a solidão da traição pela solidão do rompimento definitivo. Qual das duas era pior? Ficar em uma casa cheia de fantasmas de afeto ou em uma casa vazia de qualquer esperança de reconciliação? O rosto de Antero em seus últimos dias voltou à minha mente. A preocupação em seus olhos não era por ele, mas por mim. Ele não me deixou aqueles documentos para que eu os usasse como arma de vingança. Ele os deixou para que eu me defendesse. Ele sabia que meu instinto seria o de perdoar, de absorver o golpe em silêncio. E ele me deu aquilo para que, no momento de maior fraqueza, eu me lembrasse do meu próprio valor. O valor de uma vida de trabalho, de amor e de sacrifício. Levantei-me do chão, minhas juntas estalando em protesto. Fui até a cozinha e bebi um copo d'água, minhas mãos ainda um pouco trêmulas. A casa estava em um silêncio profundo, mas minha mente era um turbilhão. Eu olhei pela janela, as roseiras que Antero plantou. Ele cuidava delas com uma paciência infinita, podando os galhos secos para que as novas flores pudessem nascer mais fortes. Era isso. Às vezes, para salvar o jardim, é preciso cortar fora a parte que está doente, mesmo que doa. A imagem de Simone, pequena, aprendendo a costurar no meu colo, me veio à mente. Seus dedinhos desajeitados, tentando passar a linha na agulha. Eu quero ser como você, mamãe, ela dizia. Onde estava aquela menina? Talvez ela estivesse lá, soterrada sob anos de más escolhas e da influência de um marido fraco e ambicioso. Mas resgatá-la não era mais o meu trabalho. Meu trabalho agora era me resgatar. Era honrar a memória do homem que me amou o suficiente para me preparar para a pior das batalhas. A resistência dentro de mim começou a ceder, substituída por uma clareza fria e cortante. Perdoar não era uma opção, porque o que eles fizeram não foi um erro, foi um plano que contava com a minha morte, solução para os problemas deles. Não há perdão para quem deseja o seu fim para poder prosperar. Há apenas consequências, e pela primeira vez na minha vida, eu estava disposta a ser a pessoa que as entregaria. Voltei para o quarto. Com uma calma que me surpreendeu, juntei os papéis, a carta, as promissórias, os extratos, coloquei tudo de volta no envelope pardo, mas não o guardei no fundo do baú. Eu o coloquei sobre a minha penteadeira, ao lado do porta-retrato de Antero. Deixei-o ali à vista.
Não era mais um segredo a ser escondido, mas uma ferramenta a ser usada. A mãe que fazia macarronada aos domingos havia morrido naquela tarde, na porta da cozinha. A mulher que nasceu naquela noite era Margarida Lins Rossi, e ela não ia a lugar nenhum. Sentei-me na beirada da cama, o colchão afundando sob o meu peso. O cansaço que me atingiu não era físico, mas da alma. Era o esgotamento de décadas vivendo uma ilusão. A família perfeita, o amor incondicional, tudo se desfez como bordado cujos fios foram puxados com força. O que restou foi a trama nua da realidade, e ela era áspera e feia, mas era real. E havia uma estranha liberdade nisso, não ter mais que sustentar o peso das expectativas, das aparências. Lembrei-me de uma conversa com o padre da nossa paróquia, anos atrás, logo após a morte de Antero. Eu estava perdida, e ele me disse que o luto não é sobre esquecer, mas sobre aprender a viver com a ausência. Agora eu entendia. Eu estava de luto novamente, não por uma viva. O luto pela filha que eu pensei ter, pela relação que eu acreditei ter construído. E assim como fiz com Antero, eu precisaria aprender a viver com essa ausência também. A dúvida sobre o que fazer exatamente ainda pairava. Vender a casa e ir embora? Entregar os documentos a um advogado e cobrar a dívida de Ricardo, o que certamente os levaria à falência e ao escândalo na nossa pequena cidade. Ou simplesmente cortar o contato, desaparecer da vida deles e deixá-los com dívida moral, que talvez fosse a mais pesada de todas. As opções giravam na minha cabeça, cada uma com um gosto diferente de vitória e perda. Mas uma coisa era certa: o próximo domingo seria diferente. Não haveria cheiro de molho de tomate no ar. Não haveria a mesa posta com a toalha de linho bordada. Não haveria a espera ansiosa pelo som do carro deles parando no portão. O ciclo de servidão disfarçada de amor havia sido quebrado. O silêncio que antes me apavorava agora soava como paz, a paz de quem retomou o controle do seu próprio território. A casa de Antero não era mais um prêmio a ser disputado, era a minha fortaleza. Peguei o telefone fixo, aquele aparelho antigo de disco que ficava na mesinha de cabeceira. O peso do fone na minha mão era reconfortante. Disquei o número de Simone. Meu coração martelava contra as costelas, uma batida surda e forte. Chamou 1, 2, 3 vezes. A voz sonolenta dela atendeu arrastada. Mãe, aconteceu alguma coisa? São quase 2 da manhã. Preocupação em sua voz, que antes me acalmaria, agora me causava repulsa. Não aconteceu nada, minha filha. E é por isso que estou ligando, eu disse, minha voz saindo surpreendentemente firme, sem nenhum traço de choro ou hesitação. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginá-la sentando na cama, confusa. Estou ligando para avisar que o almoço de domingo está cancelado. E o do próximo domingo também. Na verdade, todos os almoços de domingo estão cancelados. A partir de agora. O quê? Mãe, você está bem? Está se sentindo mal? Quer que eu vá aí? A voz dela mudou, agora com um pingo de alarme. Não o alarme por mim, mas pela quebra abrupta da rotina que lhes era tão conveniente. A rotina que garantia que a velhinha estava bem, que o investimento estava seguro e sendo bem cuidado. Eu nunca me senti tão bem, Simone, tão lúcida, respondi, e deixei uma pausa pairar no ar. Uma pausa carregada com tudo o que eu não estava dizendo. Apenas decidi que preciso de um pouco de paz. Não me ligue nos próximos dias. Eu ligo para você quando sentir que é a hora. E antes que ela pudesse protestar, antes que as perguntas e as manipulações pudessem começar, eu desliguei. Coloquei o fone de volta no gancho com um clique decisivo. O som cortou o último fio que me prendia à mulher que eu era antes do pudim de domingo. A mudança havia começado e não tinha mais volta. A primeira manhã da minha nova vida
foi a mais silenciosa que eu já experimentei. Acordei com o hábito, meu corpo já se movendo em direção à cozinha para preparar o café forte que Ricardo gostava e separar os ingredientes para o almoço do próximo domingo. Parei no meio do corredor, a mão no interruptor de luz, e a realidade me atingiu como uma lufada de vento frio. Não haveria próximo domingo. Não haveria Ricardo, nem Simone, nem o barulho da família. O silêncio não era de paz, ainda não. Era um silêncio oco, assustador, o som de um membro amputado. Senti um pânico subir pela garganta, um impulso quase incontrolável de pegar o telefone e dizer que tudo foi um mal-entendido. Mas então meus olhos pousaram na penteadeira. O envelope pardo estava lá, como um sentinela. Caminhei até ele e passei os dedos sobre o selo rasgado. Aquilo era real. A dor era real. A traição era real. Voltei para só a cozinha e, em vez de fazer o café de sempre, abri um pote de chá de camomila que estava guardado há meses. Servi-o para mim mesma em uma xícara de porcelana que só usava em ocasiões especiais. Sentei-me à mesa da cozinha sozinha e, enquanto o vapor quente subia, eu olhava para a cadeira vazia de Antero e sentia que, pela primeira vez desde sua morte, eu não estava apenas esperando a minha vez de partir. Eu estava decidindo como viver. Meu primeiro tropeço foi doloroso. Na terça-feira, o carteiro entregou uma conta de farmácia e, por força do hábito, pensei em ligar para Simone e pedir que ela a pagasse pela internet para mim, como sempre fazia. Eu já estava com o dedo no número dela quando a lembrança da sua voz fria me paralisou. A gente vende essa velharia. Desliguei o telefone com raiva de mim mesma. Como eu podia ser tão dependente? A mulher que costurou vestidos de noiva complexos, que administrou as finanças da casa por 50 anos, agora não sabia nem pagar uma simples conta online. A vergonha queimou meu rosto. Naquele mesmo dia, vesti meu melhor vestido, peguei a conta e caminhei até o banco no centro da cidade. A fila estava longa, o ar-condicionado era... E a moça do caixa me tratou com a impaciência reservada aos idosos. Senti-me pequena, invisível, um estorvo. Quando voltei para casa com o recibo amassado na mão, a vontade de chorar era imensa. Mas, em vez disso, fiz algo que não fazia há anos. Fui até o pequeno escritório de Antero, liguei o computador antigo que acumulava poeira e passei as 3 horas seguintes assistindo a tutoriais na internet, anotando cada passo em um caderno. No fim da tarde, eu havia criado o meu próprio online. Foi uma vitória pequena, mas pareceu uma revolução. Comecei a criar novos hábitos, pequenas rotinas que eram só minhas. Passei a acordar mais cedo, não por obrigação, mas para ver o sol nascer no meu jardim. Reorganizei a estante da sala, tirando os porta-retratos de Simone e Ricardo do lugar de destaque e colocando no lugar uma foto minha e de Antero, jovens, no dia do nosso casamento. Comecei a cozinhar para mim, não as grandes refeições de domingo, mas que eu sempre quis experimentar. Descobri que adorava sopa de abóbora com gengibre e que o silêncio durante as refeições podia ser reconfortante, um tempo para pensar. O conflito interno, no entanto, era um visitante constante, especialmente à noite. A culpa me assaltava. Onde foi que eu errei na criação dela? Eu me perguntava, revirando-se na cama vazia. As memórias da infância de Simone, seus abraços apertados, suas declarações de amor, voltavam para me atormentar. Será que eu estava sendo dura demais? Destruindo minha família por causa de algumas palavras ditas em um momento de estresse financeiro? A mãe dentro de mim queria justificar, perdoar, reconstruir. Mas a viúva de Antero, a guardiã de seu último aviso, me mantinha firme. Todas as manhãs eu relia a carta dele. Suas palavras eram o antídoto para a minha fraqueza.
Eles não são monstros, Margarida. São apenas fracos. Essa frase me dava a clareza necessária. Eu não estava lutando contra monstros. Estava me protegendo da fraqueza deles. Uma fraqueza que, se eu permitisse, me consumiria por completo. O envelope na minha penteadeira se tornou mais do que um conjunto de provas. Era a minha bússola moral. O conflito externo não demorou a chegar. No sábado, uma semana após o meu telefonema, o carro deles parou em frente ao meu portão. Meu coração disparou. Eu os observei pela fresta da cortina. Simone saiu do carro, o rosto marcado pela preocupação. Uma preocupação que agora me parecia ensaiada. Ricardo Lado ficou dela, com os braços cruzados e uma expressão de impaciência mal disfarçada. Eles tocaram a campainha. O som ecoou pela casa silenciosa como um alarme de incêndio. Respirei fundo, peguei o envelope na penteadeira e caminhei até a porta. Não a abri completamente, apenas o suficiente para que eles me vissem, mas não pudessem entrar. Mãe, graças a Deus, o que aconteceu? Por que não atende o telefone? Ficamos tão preocupados, disse Simone, a voz embargada, tentando forçar a entrada. Coloquei Minha mão firme na porta, impedindo-a. Eu estou bem, Simone. Eu disse que ligaria quando fosse a hora. Meu tom era calmo, frio, um tom que nem eu sabia que possuía. Margarida, que brincadeira é essa? Interveio Ricardo, abandonando o teatro. Sua filha está preocupada, nós estamos preocupados. Deixe-nos entrar para conversar. O olhar dele não era de preocupação, era de quem avalia um problema a ser resolvido. Ele olhou por cima do meu ombro, para dentro da casa, como se estivesse verificando se o seu ativo ainda estava intacto. Aquele olhar me deu toda a força que eu precisava. Não há nada para conversar, Ricardo, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. E a partir de hoje peço que me chame de Dona Margarida. O choque no rosto dos dois foi visível. A mudança de tratamento, a formalidade, era uma barreira mais forte que a porta de madeira. Simone começou a chorar. Mãe, por favor, o que nós fizemos? A pergunta tão descaradamente cínica apagou a última, centelha de compaixão que eu sentia. Ergui o envelope pardo na altura dos meus olhos sem dizer uma palavra. O rosto de Ricardo empalideceu instantaneamente. Ele sabia. Talvez não soubesse o conteúdo exato, mas reconheceu o medo, a possibilidade de um segredo vindo à tona. Simone olhou do envelope para o marido, a confusão em seu rosto se transformando em pânico. O choro dela cessou. O silêncio que se instalou entre nós foi pesado, cheio de acusações não ditas. Acho que vocês já têm a resposta, eu disse, a voz baixa, mas cortante. Agora, por favor, saiam da minha propriedade. Fechei a porta devagar, sem bater. Girei a chave na fechadura, o clique do metal soando como o ponto final em uma longa e dolorosa sentença. Encostei a testa na madeira fria da porta, ouvindo os sussurros urgentes do lado de fora, seguidos pelo som do carro partindo apressadamente. Eu não chorei, não senti alívio. Senti apenas o peso da minha própria força, uma força que eu não sabia que tinha. Semanas que se seguiram, a transformação se consolidou. Contratei o Dr. Almeida, um advogado jovem e enérgico, filho de um velho amigo de Antero. Sentei-me em seu escritório moderno, de paredes de vidro, e contei toda a história, apresentando a carta e as promissórias. Ele me ouviu com um respeito que há muito eu não recebia. Ele não me viu como uma velhinha senil, mas como uma cliente. Ele validou minha dor e me apresentou um plano de ação claro e objetivo. Comecei a cuidar da casa com um novo propósito. Não era mais para manter as aparências para a visita de domingo, mas para mim. Contratei um jardineiro para me ajudar com as roseiras que estavam negligenciadas. Pintei a parede da sala de um amarelo claro, uma cor que eu sempre amei e que Simone sempre disse ser cafona.
Troquei as cortinas pesadas e escuras por outras mais leves, que deixavam a luz do sol entrar. A casa começou a respirar de novo e eu junto com ela. Claro, havia dias ruins, dias em que a solidão pesava como cobertor molhado. Numa tarde chuvosa, vi Júlia, minha neta, passar na rua com as amigas da escola. Ela olhou para a minha casa e hesitou, como se quisesse entrar. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e eu vi a confusão nos olhos dela. Meu coração se partiu. Ela era a vítima inocente no meio da minha guerra. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde o incidente, um choro de luto pela neta que eu estava perdendo. Mas no dia seguinte a resolução voltou. Eu estava fazendo aquilo por ela também. Que tipo de exemplo eu seria se me deixasse ser consumida, se ensinasse a ela que o amor significa aceitar o desrespeito em silêncio? Eu estava lhe ensinando, à distância, uma lição dura, mas necessária, sobre dignidade. Enviei-lhe um presente pelo correio, um livro que ela queria com um bilhete simples. A vovó te ama sempre. Lembre-se de ser forte. O progresso era lento, mas constante. Aprendi a usar o aplicativo de mensagens no celular para falar com minhas primas distantes, a aceitar pequenas encomendas de costura, não por dinheiro, mas pelo prazer de criar. As vizinhas que no início cochichavam sobre o sumiço de Simone começaram a me visitar para um café, curiosas com a minha nova energia. Aos poucos, minha casa deixou de ser um mausoléu de memórias e voltou a ser um lar que era inteiramente meu. Um dia, Dr. Almeida me ligou. Dona Margarida, a notificação extrajudicial foi entregue. Eles têm 30 dias para apresentar uma proposta Dívida para quitar do Sr. Ricardo, caso contrário, entraremos com a ação de cobrança. E sobre a casa, eles não têm direito a nada enquanto a senhora estiver aqui. Ela é sua, somente sua. Desliguei o telefone e senti uma paz profunda. A batalha legal estava apenas começando, mas a batalha interna, a mais importante, já estava vencida. O medo de fracassar ainda aparecia de vez em quando, um fantasma sussurrando dúvidas no meu ouvido. Mas agora eu tinha ferramentas para combatê-lo. Eu tinha a carta Antero, o apoio do Dr. Almeida e, o mais importante, a experiência de ter sobrevivido ao pior. A dependência emocional que me acorrentava a Simone havia se quebrado. O amor ainda existia em algum lugar profundo e ferido, mas ele não me cegava mais. O julgamento da pequena vila das Hortênsias era inevitável. Ouvi dizer que Simone contava às pessoas que eu estava entrando em senilidade, que estava sendo influenciada por terceiros. Doeu, mas não me abalou. As pessoas que realmente Aquelas que me viam importavam, cuidando do meu jardim, caminhando de cabeça erguida até o mercado, sabiam a verdade. A verdade não estava nas palavras dela, mas na minha postura. Um desafio inesperado surgiu quando o aquecedor de água quebrou no meio do inverno. Antigamente, meu primeiro instinto seria ligar para Ricardo. Desta vez, peguei a lista telefônica, pesquisei por encanadores, comparei 3 orçamentos e contratei um rapaz para fazer o serviço. Paguei com meu próprio dinheiro do meu novo e organizado orçamento. Quando a água quente voltou a correr na torneira, senti um orgulho imenso. Eu era capaz, eu era completa. A confiança cresceu em mim como uma das roseiras de Antero, que, após a poda, florescia mais forte e vibrante. Eu não era mais a matriarca frágil que vivia para servir. Eu era a dona da minha casa, da minha história e das minhas decisões. Aprendi a dizer não. Não para um vendedor insistente na porta, não para um convite que eu não queria aceitar, não para a voz da culpa na minha cabeça. O ponto final desta jornada de transformação veio numa tarde de sábado, quase 3 meses depois de tudo. Eu estava na varanda, podando uma roseira,
quando o carro de Simone parou novamente na frente da minha casa. Desta vez, ela estava sozinha. Ela não saiu do carro, apenas ficou lá, olhando para a casa, olhando para mim. Eu a encarei de volta, sem raiva, sem medo, sem dor, apenas com uma calma serena. Ela ficou ali por uns 10 minutos, talvez esperando que eu fizesse que eu a convidasse para entrar. Eu continuei meu trabalho, cortando com precisão os galhos secos. Eu não era mais a mãe que correria para o portão. Eu era Margarida. E ela precisava entender isso. Finalmente, ela ligou o carro e foi embora. Naquele momento, eu soube que a mulher que tremia ao servir um pudim havia desaparecido para sempre. A mulher no meu lugar era outra, e ela estava pronta para qualquer coisa. A primeira conquista tangível da minha nova vida chegou numa manhã de terça-feira, através de um telefonema do Dr. Almeida. Sua voz era calma, mas carregava o peso de uma vitória. Dona Margarida, eles cederam. Ricardo e Simone, encurralados pela iminência de um processo judicial que mancharia seus nomes em Vila das Hortênsias para sempre, apresentaram uma proposta. Venderiam o carro novo e um pequeno terreno que Ricardo herdou do pai para quitar uma parte substancial da dívida. O restante seria pago em parcelas mensais que, ironicamente, garantiriam tranquilidade financeira por anos. Eu não senti euforia, apenas a serenidade fria da justiça. A casa, meu lar, estava finalmente blindada contra a cobiça deles. A segunda conquista foi mais íntima e, para mim, muito mais significativa. Decidi transformar a velha oficina de Antero nos fundos do quintal. O lugar estava intocado desde sua morte. Um santuário de poeira e saudade, com um cheiro de serragem e graxa impregnado nas paredes. Por semanas trabalhei ali. Lixei as bancadas de madeira, pintei as paredes de branco, instalei uma iluminação forte e trouxe minha velha máquina de costura. O espaço, que antes era um memorial ao passado, tornou-se o meu ateliê. O cheiro de madeira velha deu lugar ao cheiro de tecido novo e óleo de máquina. Era a prova física de que eu não estava apenas sobrevivendo à ausência de Antero. Estava construindo algo novo a partir do legado dele. O contraste entre a Margarida de antes e a de agora era gritante. A mulher que passava os dias esperando o domingo, com o coração apertado de uma ansiedade que ela confundia com amor, desapareceu. Agora, meus dias eram preenchidos por escolhas. Eu escolhia qual tecido usar, qual linha combinava, qual vizinha eu convidaria para um café. Os domingos, antes o ápice barulhento da minha semana, tornaram-se meu dia sagrado de paz. Eu os passava no meu novo ateliê, com o som suave da máquina de costura e uma xícara de chá ao lado, criando. O silêncio que antes me apavorava, agora era a minha sinfonia preferida, a trilha sonora da minha liberdade. As reações externas não tardaram a aparecer e vieram em ondas. Primeiro, os cochichos. A cidade inteira comentava o rompimento. Alguns me pintavam como uma velha amarga, outros como uma vítima. Mas com o tempo, a narrativa mudou. As pessoas me viam no mercado, na missa, cuidando do meu jardim com uma postura que não condizia com a de uma mulher frágil e senil. A fofoca deu lugar a um respeito silencioso. Dona Elvira, minha vizinha de muro, que antes só me cumprimentava com um aceno de cabeça, um dia bateu na minha porta com um pedaço de bolo de fubá. Pisa mais, Margarida. Pensei em você, ela disse. E naquele gesto simples, eu entendi que minha força estava se tornando visível para o mundo. A admiração mais inesperada veio de onde eu menos esperava. O rapaz que contratei para envernizar o piso do ateliê, um jovem com seus 20 e poucos anos, ficou observando meu trabalho de costura. Minha avó costurava, ele disse, mas ela parou. Que as mãos já não obedeciam. Ele olhou para as minhas mãos, firmes sobre o tecido,
e disse algo que nunca esquecerei. A senhora é forte pra caramba. Naquele momento, eu não era uma idosa, uma mãe ou uma viúva. Eu era uma mulher forte, vista e reconhecida por alguém de outra geração. Senti um orgulho que nenhuma macarronada elogiada jamais me deu. Havia também a inveja, a reação mais silenciosa e talvez a mais reveladora. Primas distantes que sempre me trataram com uma condescendência, agora me ligavam com um tom diferente. Suas perguntas sobre como eu estava lidando com a solidão eram carregadas de uma curiosidade quase mórbida, como se não conseguissem entender como eu podia estar florescendo depois de ter cortado a raiz principal da minha vida. A verdade é que elas não viam que aquela raiz estava doente e sugando toda a minha vitalidade. Minha paz parecia incomodá-las, pois refletia as próprias gaiolas douradas em que viviam. A reação mais difícil de encarar eu a via passar em frente à minha casa, voltando da escola, e seu olhar era uma mistura de saudade e confusão. Ela era o dano colateral da minha guerra pela dignidade, e isso pesava no meu coração. Um dia, tomei coragem. Quando a vi se aproximando, saí até o portão com um copo de limonada na mão. "Está com sede, minha neta?" Ela parou surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela entrou e sentou-se comigo na varanda, e pela primeira vez conversei com ela não como a avó de uma criança, mas como uma mulher falando com outra. Não ataquei seus pais, apenas contei a ela sobre a importância do respeito próprio. Às vezes, minha querida, para não perdermos quem somos, precisamos ter a coragem de ficar sozinhos, eu disse. O amor não pode ser uma desculpa para aceitar o desrespeito. E a vovó precisava se respeitar de novo. Ela não entendeu tudo, eu sei, mas ela segurou minha mão e disse: "Eu sinto sua falta, vó." E eu respondi: "Eu também sinto a sua, e as portas da casa para você estarão sempre abertas." Naquele dia, construí uma ponte sobre o abismo que nos separava, uma ponte feita de honestidade, não de segredos. A consequência final para Simone e Ricardo foi a mais dura de todas, imposta não por mim, mas pela própria realidade que eles criaram. Sem o meu apoio financeiro e com uma dívida a pagar, tiveram que reduzir drasticamente seu padrão de vida. Soube que venderam o apartamento em que moravam e se mudaram para uma casa menor, mais afastada, do centro. A humilhação social, em uma cidade pequena como a nossa, foi a verdadeira sentença. Eles não foram destruídos por um ato de vingança meu, mas pelo peso de suas próprias escolhas. A vida, às vezes, é o juiz mais implacável. Ao olhar para trás, para a mulher que tremia segurando uma travessa de pudim, sinto uma compaixão profunda. Ela não era fraca, ela estava exausta. Exausta de dar um amor que não era valorizado, exausta de manter uma paz que era uma farsa. Eu a perdoei Cegueira, porque foi essa mesma mulher com seu coração partido que encontrou forças para abrir um envelope e começar a lutar. Ela não morreu naquela noite. Ela apenas deu à luz a mulher que sou hoje. Meu reconhecimento do caminho percorrido é diário. Está no prazer de escolher o que vou comer no almoço, na alegria de receber uma encomenda de um vestido de batizado, na paz de sentar na minha varanda ao entardecer sem esperar por ninguém. A solidão que tanto me assombrava revelou-se ser, na verdade, solitude. A diferença é monumental. A solidão é a dor da ausência dos outros. A solitude é a paz da minha própria presença. E eu aprendi a gostar muito da minha companhia. A casa, que eles chamaram de velharia, hoje pulsa com mais vida do que nunca. O jardim está mais florido, as paredes mais claras, e o som da minha máquina de costura ecoa pelos cômodos como um coração batendo. Eles queriam vender a casa para sair do buraco. Mal sabiam eles que o buraco não era o lugar, mas o estado de espírito em que viviam
um vazio de valores que dinheiro nenhum poderia preencher. Meu ateliê começou a ficar conhecido na cidade. As pessoas não me procuravam mais apenas para concertos, mas para criar. Uma jovem noiva me pediu para bordar no seu véu as mesmas roseiras do meu jardim. Enquanto meus dedos trabalhavam na seda fina, eu sorri. A costureira de sonhos que eu pensei ter morrido há décadas estava de volta. E ela estava mais habilidosa do que nunca, porque agora ela não bordava apenas tecidos, ela bordava resiliência. A maior das minhas conquistas intangíveis foi a redescoberta do meu próprio valor. Por anos, meu valor foi medido pela qualidade da minha comida, pela limpeza da minha casa, pela minha disponibilidade em servir. Hoje, meu valor está na minha capacidade de dizer não. Está na minha coragem de impor limites. Está na sabedoria de entender que o amor próprio não é egoísmo, mas o alicerce sobre o qual todos os outros amores saudáveis são construídos. Antero me deixou mais do que provas contra meu genro. Ele me deixou um último presente, a permissão para lutar por mim mesma. Sua carta não era uma ordem, mas um voto de confiança. Ele confiava que, quando chegasse a hora, a mulher forte com quem ele se casou ainda estaria lá, sob as camadas de mãe e avó. E ele estava certo. Honrar sua memória não é mais apenas cuidar de suas roseiras, mas cuidar de mim com o mesmo zelo que ele teria. A mensagem que fica, para quem quer que esteja ouvindo minha, é simples e direta. Não espere que um envelope mude sua vida. A força que você precisa não está escondida em um baú. Ela já reside dentro de você, nas mãos que trabalharam, no coração que amou, nas lágrimas que você engoliu em silêncio. Às vezes, essa força só precisa de uma rachadura na ilusão para poder finalmente vir à luz. Não importa a sua idade, não importa se você é mãe, avó ou filha. Nunca é tarde demais para pegar a agulha e a linha e começar a remendar sua própria alma. É tarde para podar os galhos secos da sua vida, mesmo que sejam galhos que você amou um dia, para que o resto da planta possa florescer. A dor da poda é temporária, mas a beleza das novas flores é a sua recompensa duradoura. Olho para minhas mãos agora, não mais com a vergonha das manchas da idade, mas com o orgulho das cicatrizes de batalha. Elas são o mapa da minha jornada. Elas serviram, elas criaram, elas tremeram de dor e, finalmente, elas se fecharam em punho para lutar. Elas de uma mulher que aprendeu aos 78 anos que a casa mais importante a ser defendida não é a de tijolos e cimento, mas aquela que carregamos dentro de nós. O cheiro de caramelo não me causa mais enjoo. Outro dia fiz um pudim, só para mim. Comi uma fatia sentada na varanda, olhando para as minhas roseiras. O sabor era doce, sem o amargor da traição. Era o sabor da vitória. A vitória de uma mulher que foi sentenciada a esperar pela morte e, em vez disso, escolheu viver mais intensamente do que... A palavra velharia ainda ecoa na minha mente, mas de uma forma diferente. Eles a usaram como um insulto, uma forma de descartar a mim e a tudo que eu representava. Hoje, eu a reivindico. Sou uma velharia, sim, como um bom vinho que o tempo apurou, como uma madeira de lei que se tornou mais resistente, como uma tapeçaria antiga, em que cada fio desbotado conta uma história de sobrevivência. A minha casa não é um obstáculo, é um palco. O palco onde uma mulher reaprendeu a ser história. E essa é uma peça que não tem data para terminar. O sino da igreja ainda dita o ritmo da cidade, mas o ritmo do meu coração, agora, quem dita sou eu. A porta da minha casa está fechada para a falsidade, mas escancarada para a vida. As visitas de domingo acabaram, mas as visitas de terça da dona Elvira, as de quinta das minhas novas clientes,
e as visitas inesperadas da minha neta enchem este lugar de uma alegria muito mais verdadeira. Para você que me ouviu, até aqui, talvez no seu sofá, sentindo o peso de uma dor parecida, eu deixo uma última reflexão. Não se contente em ser um personagem coadjuvante na vida de ninguém. O papel principal já é seu. Tenha a coragem de reescrever o roteiro, mesmo que suas mãos tremam ao segurar a caneta. A noite cai em Vila das Hortênsias. As luzes da minha casa estão acesas, não por hábito, mas porque eu estou aqui dentro, viva, trabalhando, lendo, vivendo. E esta luz eu jurei a mim mesma e a memória de nunca mais vai apagar. Afinal, eles disseram para eu morrer para que pudessem ter a casa. Mal sabiam eles que, ao fazer isso, eles me deram exatamente o que eu precisava para começar a viver de verdade. E por essa ironia, por essa lição inesperada, eu sou, a meu modo, estranhamente grata.